Ceará e Vasco, os dois melhores ataques do Brasileirão, vão se enfrentar hoje e com muitos desfalques. Já pela Série B, tem um confronto que tá com cara de muito difícil. Cuiabá e Atlético Paranaense vão se enfrentar. É uma pedreira esse jogo, então se você quiser entender quem é favorito de verdade em cada um desses jogos, seja bem-vindo ao Quebrando a Banca. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores, torcedoras, fanáticas e fanáticos, seja muito bem-vindo ao canal Torcedorismo. Meu irmão, esse canal aqui é feito por quem ama futebol de verdade, sem enrolação nenhuma, sem jornalismo frio e sem ficar em cima do muro. Se você curte análise raiz, com visão de campo, contexto e muita paixão pelo futebol, esse é o canal ideal para você, meu irmão. Já se inscreve, faz parte da nossa comunidade e já está crescendo. Mais tarde hoje teremos live, então se inscreva e ative o sininho para ser notificado por essa live. Aqui não tem robô, meu irmão, tem olho no jogo e coração em tudo que a gente faz aqui. Hoje a gente vai falar de dois jogos aqui no futebol brasileiro, né? A gente vai falar de Ceará e Vasco pela Série A e teremos também Cuiabá e Atlético Paranaense pela Série B. No final desse vídeo você vai ter a banca do dia com os principais palpites, dicas para quem gosta de apostar. Aliás, meu irmão, deixa eu dar uma dica de ouro se você aposta. Isso aqui vai mudar a tua vida, cara. Principalmente para você que aposta ou participa de bolão ou só quer entender mais sobre futebol mesmo, quer entender o futebol a fundo. SofaScore, o patrocinador do canal, é um aplicativo e a melhor ferramenta para tudo isso que eu te falei. Eu uso o SofaScore todo dia porque lá você tem estatísticas detalhadas, tem comparação de jogadores, mapa de calor, tem um scout completo de cada time. É tipo como se você tivesse um VAR na sua mão, só que um VAR do bem, né? Então, se você entra numa aposta ou quer saber se o seu time vai realmente com os titulares ou não, se ele tá jogando bem ou não, se o seu adversário é bom ou não, baixa o SofaScore no link que tá aqui na descrição, primeiro link na descrição, baixa o SofaScore que você vai ficar sabendo de tudo. Lá tem tudo que você precisa para começar aí a entender melhor o futebol. Vamos falar primeiro sobre Ceará e Vasco pelo Brasileirão, cara. Os dois melhores ataques do Brasileirão, cada um meteu 5 gols, estão empatados ali com o Flamengo, o número de gols marcados nos 3 primeiros jogos. Vamos falar primeiro sobre o Ceará, né? O Ceará que faz o início de Campeonato Brasileiro muito bom. Ceará vindo da segunda divisão, começa muito bem o Campeonato Brasileiro. Tem ali uma previsão de que o lateral Matheus Bahia retorne para esse jogo aí, retorne a campo depois do jogo contra o Bahia só. Ele tá em transição, então ele não vai jogar ainda contra o Vasco, não pode jogar contra o Bahia porque ele pertence ao Bahia, né? Então tem esse possível retorno, mas o Matheus Bahia é desfalque para hoje. O Nicolas também continua fora e deve ficar mais 2 ou 3 semanas fora. O Bruno Tubarão e o Pedro Henrique também seguem no departamento médico, assim como o Richarlison. Então todos esses desfalques seguem no elenco do Ceará. O Ceará que está na 8ª colocação do Brasileirão, já tem 4 pontos em 3 jogos, né? Começou empatando fora com o Bragantino, venceu do Grêmio e perdeu o último jogo de virada pro Juventude, né? Vai enfrentar um Vasco ali, né? Que também não está lá com os melhores jogadores à sua disposição, né? Então assim, a gente tem todas essas ausências do Ceará que já estão há algum tempo e temos ainda Lucas Mugni fora desse jogo, o principal meio articulador do Vozão não vai jogar. Então, qual é o time que deve entrar em campo, cara? Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza, Marlon Éder e William Machado, linha de zaga ali. Aí Dieguinho, Sobral, Matheus Araújo, Ailon Galeno e Pedro Raul. A gente sabe que quando o Mugni não joga, esse time do Ceará sente muito, tem muita dificuldade de criação, ainda não tem um meia ali reserva, um bom meia reserva pro Mugni, né? Vamos ver se o Matheus Araújo consegue minimamente aí ocupar essa lacuna. O ataque tá indo muito bem, né? Tanto o Ailon quanto o Pedro Raul, até o Galeno também tem os golzinhos dele aí. Mas o Ceará vem bastante desfalcado. O Vasco também está bastante desfalcado, tá? Então assim, leve em consideração isso antes de você montar o seu cartola, antes de você fazer uma aposta, antes de fazer qualquer coisa, bolão, que seja. O Vasco tá com 5 desfalques para esse jogo de hoje, tá? Então o cara ele vai ter que fazer mudanças no time titular do Vasco para esse jogo contra o Ceará, né? Jogo que será às 9h30 no Castelão, então o Vasco joga fora de casa e tem 3 titulares fora de combate aí. O Maurício Lemos, que fraturou a costela, não jogou o último jogo, segue fora desse jogo. Mas as novidades são Tietê e Coutinho. O Coutinho a gente sabe que tem todo aquele cuidado do departamento físico, do departamento fisiológico, do departamento médico do Vasco com o Coutinho.
ele foi preservado dessa partida, nem viajou. Então tá ali no plano de saúde mesmo e performance do Coutinho, né? Ele treinou normalmente ao longo dessa última segunda-feira, mas vai ser poupado aí. Controle de carga, que chama hoje em dia, né? Cuidado com o Coutinho. Todo cuidado é pouco com o Coutinho, né? Mas quem deve entrar no lugar dele é o Payet, né? Payet que geralmente quando o Coutinho não joga, ele tem jogado. Já o Tietê, cara, não tem problema físico, ele teve um problema familiar, né? Ele que já tava com esse problema no jogo contra o Sport. Não foi divulgado qual problema é esse, mas ele foi liberado para lidar com esse problema familiar. E Paulinho e Jair devem brigar por essa vaga aí do Tietê, acho que com um pouco o Paulinho tá um pouco à frente, né? O Lemos realmente vai ficar um bom tempo fora e o Lucas Freitas segue sendo titular. Então o Vasco deve ir com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Payet, Garré, Nuno Moreira e ele, Verratti. Cara que meteu 2 gols aí no último jogo contra o Sport, né? Lembrando que, cara, é um jogo muito importante. Para mim, os dois brigam na mesma faixa de tabela, né? Apesar do Vasco estar nesse momento no G4, acredito que o primeiro objetivo do Vasco é escapar do rebaixamento, assim como é o primeiro objetivo do Ceará. Então isso aqui carimba aí, meu irmão. É um jogo que vale 6 pontos, é um confronto direto. Para mim, jogando em casa, esse time do Ceará é levemente favorito, mas os desfalques de ambos os lados acabam equilibrando um pouco essa partida, mas o Vozão não perde em casa, acho que há 20 jogos, se eu não me engano. Me corrija aqui nos comentários se eu estiver errado, mas o Ceará tá invicto assim, jogando dentro de casa 19 ou 20 jogos, então assim, é um time muito forte em casa e sabe que precisa desses pontos para escapar do rebaixamento, é confronto direto. Inclusive, se você vai no Castelão ou vai na Arena Pantanal, hoje, tradição do torcedorismo, vai lá no nosso Instagram oficial e marca a gente nos seus stories direto do estádio. Foi ao estádio, postou uns stories, marca o torcedorismo que eu vou repostar. Todo torcedor que for, independentemente do time, a gente quer mostrar a sua torcida pra geral lá no Instagram, beleza? E o outro jogo de hoje é da Série B, né? Estreia aí da segunda rodada da Série B. Tô doidão, na terceira rodada da Série B, né? Já tô até meio perdido aqui, terceira rodada da Série B, não é isso? Cuiabá e Atlético Paranaense. O Cuiabá que contra o Avaí fez um bom jogo, né? A maior parte do jogo o Cuiabá foi muito bem. Perdeu, meu irmão, um caminhão de gols. Jogou em casa e acabou cedendo um empate. O grande problema do Cuiabá foi esse, né? Muita intensidade ali, pelo menos uns 70 minutos de jogo com muita intensidade, produzindo muito, criando muitas chances e perdendo muitos gols, mas gols feitos mesmo, né? Mas mostrou intensidade, coisa que o Cuiabá não tinha mostrado ainda nessa temporada, nem jogando em casa, né? Então, o Cuiabá subiu um pouco na minha avaliação ali, é um time que realmente parece que vai brigar alto na tabela da Série B, então a gente pode considerar esse um confronto ali parelho, né? Porque a gente sabe que o Atlético nesse momento é o atual líder da Série B, né? O Atlético que vem de uma vitória na raça pra cima aí do Criciúma, jogando na Liga Arena, foi muito bem. Tem todos os jogadores praticamente à disposição, né? Todos os jogadores que estavam no departamento médico praticamente estão fora aí de perigo, tem só um ainda, né? A gente sabe que o Esquivel, né? Ele que foi relacionado contra o Criciúma, tá um tempão aí, uma lesão crônica no pubis, foi relacionado, não jogou contra o Criciúma, pode ser que ele entre em campo nesse jogo de hoje. Deve estrear em 2025, Dudu também, o lateral direito Dudu, o zagueiro Tobias Figueiredo, né? Todos eles deixaram o departamento médico e também foram relacionados para o jogo contra o Criciúma e estão à disposição hoje. O único que está no departamento médico é o Julimar, né? Ele deve voltar só no meio do ano, ele teve uma cirurgia no joelho, então ele segue fora. Mas o Maurício Barbieri tem aí o time ideal para ele escalar, né? Então, provavelmente ele deve vir com Micael Palacios, Abraão, Léo e Fernando, Filipinho, Raul, Zapelli, Velasco, Luiz Fernando e Allan Kardec. Esse ataque aqui, Luiz Fernando e Allan Kardec, tá conversando muito bem. Tá um ataque muito forte, né? A gente pode esperar, carimba logo aí, pra mim é pedreira dos dois lados, tá? Jogo bastante difícil na Série B, dois grandes times da Série B. Acredito que vão fazer um jogo lá e cá. O Atlético não deve abdicar muito do ataque, porém a gente já viu esse Atlético Paranaense na Série B se fechando e jogando em contra-ataque. A gente viu isso contra o Paysandu, viu isso até contra o Criciúma um pouco quando estava vencendo o jogo. Então não é aquele Atlético que vai para cima dos adversários o tempo todo. A gente sabe que historicamente o Atlético Paranaense perde um pouco do seu ímpeto fora de casa, seja na Série A ou na Série B. Porém é um time
muito forte tecnicamente, mas diante do jogo que o Cuiabá fez contra o Avaí, para mim, o Cuiabá é favorito nesse jogo de hoje, levemente favorito, tá? Então, a banca do dia, meu irmão, é hora de abrir a banca com as melhores opções do mercado aí para quem gosta de apostar. Lembrando que isso aqui, meu irmão, é só pra gente brincar, apostas é pra brincar, não é pra você investir, não dá pra ganhar dinheiro com aposta, é pra brincar, tá? Então, hoje a gente tem 2 jogões aí pra gente falar, lembrando que isso é pra maior de 18 anos também, tá? Quem aposta aí, não sou patrocinado por causa de apostas, mas maiores de 18 anos, pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem muitos jogos aí, a nossa banca tô confiante aí, de repente eu faço uma dessas apostas, eu vou falar qual é a principal, vou falar 3 aí pra vocês, ó. Ceará vencendo o Vasco, odd 2,15 a última vez que eu olhei. O Ceará tem um time mais ajustado, tá jogando em casa e pega um Vasco bastante desfalcado, como você viu aí, né? Pelo menos sem 2 titulares do seu meio de campo. A odd tá 2,15 do Ceará, é uma boa odd. Porém, a odd que eu acho mais certeira, que essa que eu tô considerando aqui pegar, é a de 2,05, ambos marcam. Os 2 melhores ataques metem gol em todos os jogos, as defesas estão desfalcadas, então é jogo pra ter gol dos 2 times isso aqui, tá? É jogo pra ter gol dos 2 times. E a terceira dica é Cuiabá ou empate, né? Tá pagando pouco, 1,40, né? A HD do Cuiabá. É um mandante muito forte, é um jogo equilibrado, vale garantir proteger o Cuiabá com um empate aí, mas essa odd não tá muito atraente não, e a gente sabe que o Atlético Paranaense também é um time que às vezes não é muito bom apostar contra nessa Série B, mas a odd não tá tão ruim para uma HD. Comenta aqui embaixo aí quais são seus favoritos de hoje, as suas apostas nesses jogos de hoje, se inscreve no canal, meu irmão, e deixa sua curtida. Mais tarde tem live, espero você nessa live, ativa o sininho aí, todas as notificações de torcedorismo para participar da live. Até lá, tamo junto, valeu e falou!